Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber o Strauss Nazar. O Strauss tem uma história muito linda para compartilhar com vocês. Ele fez a administração de 2007 a 2010. Nesse meio tempo, ele se formou em Direito na Unifor, depois fez mestrado, fez doutorado no exterior, voltou, hoje é empreendedor e tem muitas experiências ricas para compartilhar conosco. Strauss, obrigada pela presença. Eu quero aproveitar para agradecer o Eduardo Regino, que hoje trabalha com você no Hub de Inovação e foi nosso aluno na área do design, e aqui estamos nós, né? Então, obrigada pela presença. Obrigado, prazer, um grande prazer, professora Cláudia. Eu, como egresso da UFC e do curso de administração, não tive o prazer de ser diretamente seu aluno, mas sei do respeito que a senhora tem dentro da universidade. É um prazer muito grande ter você. E aí, Strauss, a gente sempre começa pela vida acadêmica, né? O que te trouxe para a administração, te levou concomitantemente para o direito, e aí depois a gente entra na sua vida profissional. Professora, eu costumo dizer que as coisas na vida não são por acaso e existe uma sincronicidade em tudo que a gente faz. Eu sempre gostei tanto do direito, mas tinha algo que me puxava para negócios. E logo quando eu entrei na Unifor em 2005, né? Então 2 anos depois, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre negócios e tive a ideia de fazer mais uma vez vestibular. E foi quando eu fiz vestibular para administração. E você já fez mestrado, já fez doutorado, quer dizer, você também teve essa vivência acadêmica, junto com a vida executiva. Exato. E advogado. Como foram essas experiências? Assim, são vidas quase que paralelas, mas que você precisa aprender a conciliar, né? Na vida acadêmica eu sempre gostei muito de me ocupar e ter o máximo de informação possível, né? Porque existem diversas visões e formas de enxergar o mesmo ponto. Então, o direito me deu uma visão, a administração me deu outra, e depois disso eu passei a me especializar, né? No mundo dos negócios. Eu fiz direito tributário, um MBA em gestão e direito empresarial, direito e novas tecnologias, e aí tive a oportunidade também de submeter, né, um mestrado em transferência tecnológica, né, e propriedade intelectual, que hoje boa parte da minha atividade enquanto advogado é especificamente na área, e o doutorado, né, que foi em ciências jurídicas e sociais, algo mais amplo e inclusive fora do Brasil, que me deu também uma outra visão. Eu até tinha comentado, olha, agora eu vou dar uma pausa e tudo mais, mas acaba que volta e meia a academia ele puxa de volta. É verdade. Tive outras experiências aí como consultor, né? Depois talvez a gente pode comentar sobre o capacete elmo, o curativo de pele de tilápia, e comecei também a ser um braço das agências de inovação de várias universidades, né, pelo Nordeste. Então, tudo isso me puxou de volta mais uma vez à academia e agora vou também mais uma vez submetendo ao doutorado em inovação agora pelo INPI. Que bacana! Você vai fazer o segundo doutorado. Exatamente. Que coisa bonita! E aí, como foi que você entrou no empreendedorismo, né? Você resolveu empreender e criou um hub de inovação, ao mesmo tempo em que trabalha num escritório de advocacia. Vamos entrar agora na sua vida profissional. Legal. As oportunidades na vida vão surgindo. E eu
Hoje é que eu aprendi a dizer não. Mas antes eu dizia sim para tudo. A oportunidade surgia, eu digo, eu sou novo, vamos lá, vamos tocar. A primeira oportunidade que eu tive para empreender foi ainda na universidade. Me juntei com mais 2 colegas, inclusive também da administração, mas eles da UES. E montei uma empresa que organizava eventos. Foi a minha primeira experiência, foi a Trio Produções. Obviamente que é algo bem arcaico, sem muita estrutura, sem processo, sem organização, mas que me deu uma visão. Tive a oportunidade de ser chefe de gabinete, o que me deu uma posição de liderança. Do governo do Estado? Isso, na Assembleia Legislativa. E isso me deu um outro olhar que eu não tinha até então, que é o olhar do público. Então, que também me trouxe uma outra face. Então, quando você vai unindo esses pontos e essas visões, tudo isso me trouxe uma visão multissetorial, 360, que hoje contribui para a minha formação e para o que eu desempenho. Mas de lá para cá, dentro do direito, eu abri meu escritório de advocacia, porque muitos advogados não se entendem, inclusive empresários, mas obviamente que são, enquanto gestores dos seus escritórios, dos seus negócios. E a partir disso eu vi uma grande necessidade no nosso mercado. Grandes oportunidades no universo de inovação, pouco aproveitadas ainda pelo mercado. Tínhamos pouquíssimas iniciativas de aceleração aqui no Ceará. Isso eu estou falando de 2017, que foi quando eu comecei a ter contato com esse mundo digital. Quando eu cursava, inclusive, a especialização em Direito Digital, que à época chamava Direito e Novas Tecnologias. Lá, nesse contato, eu vi que tínhamos aqui, podemos dizer, talvez 2 aceleradoras e ainda sem muitos contatos, sem muita estrutura. A partir disso, um dos pontos que eu fui foi no Recife, no Porto Digital. Lá foi engraçado porque tem até uma história bacana disso. Eu bati a porta lá do Porto Digital, à época, o presidente, inclusive, ainda até hoje, o Pierre Lucena, e fui tentar uma agenda com ele sem marcar, sem nada. E, obviamente, que ele estava com a agenda lotada. O Porto Digital é um instrumento importantíssimo no Nordeste. Estava com a agenda lotada, não pôde me receber, mas eu não dei viagem perdida. Visitei todos os equipamentos que tinham, os mais relevantes lá. O Instituto César, que é um polo Embrapi de cibersegurança, hoje inclusive é parceiro nosso, temos acordo de cooperação técnica. A Jump, que era uma aceleradora também do governo do estado. O Manguezal, que eram programas de iniciativa e de formação de empreendedores. E eu voltei maravilhado. Agora eu vou aplicar isso aqui no Ceará. A partir disso a gente montou a Cordel Ventures, que foi uma aceleradora. Nesse intervalo aceleramos mais de 150 negócios, fizemos 17 saídas de negócio. Que é a sua empresa hoje, é o seu hub atual. Que é o hub atual, que não chama mais Cordel Ventures, mas se chama Razan Ventures. E hoje nós temos negócios de todos os segmentos, é uma tese agnóstica, não tem um nicho específico. Na verdade, quando a gente começa a aglomerar alguns negócios em determinadas áreas, nós verticalizamos aquele negócio. Por exemplo, hoje nós temos uma vertical de empresas do universo contábil, onde eu tenho a Force Tecnologia, a Kivo, Mastermac e o Roberto Dias Duarte, que são grandes expoentes no universo contábil, e lá nós aceleramos empresas que tenham conexão em mercado com PMS e escritórios de contabilidade. Ou seja, a gente vai formando um aglomerado e a partir desse aglomerado se forma um novo grupo, uma vertical, que a gente chama. Me fala como é que funciona um hub. Primeiro, como é que a empresa é selecionada? Como é que ela chega até vocês? Quais são esses critérios de seleção? E depois, quando você fala em acelerar, o que exatamente isso significa? Desde orientação de gestão administrativa até financiamento financeiro? Excelente pergunta, professora. Inicialmente, nós tínhamos uma seleção a cada semestre, nós chamávamos os BETs, e a cada semestre nós fazíamos uma chamada
né, dizendo com que tipo de negócio nós queríamos nos conectar e tinha uma submissão, uma seleção desses projetos. Hoje nós temos uma esteira contínua, ou seja, qualquer negócio que queira se conectar e buscar uma aceleração, a gente faz essa seleção, continua com os mesmos critérios, porém uma esteira contínua que não tem ali uma chamada específica para aquilo. Fazendo sentido a nossa tese, as formas de aceleração são desde acesso a capital, né, com possibilidade de aporte, né, investimentos, seja nosso ou de terceiros, né, que a gente possa intermediar. E aí, a maioria dos negócios chegam a um hub com a lógica de buscar investimento. Todos querem investimento, porém nem todos estão preparados. Então, quando o negócio chega e que obviamente não está preparado, a gente vai primeiro organizar a casa, ver plano de negócio, ver se tem uma estrutura adequada de monetização, precificação, o que ela tem de rede, de distribuição, né? Então, primeiro a gente organiza a casa, prepara obviamente um pitch não só o pitch de venda, né, comercial, mas um pitch para investimento, que são estruturas diferentes. E quando tudo isso está adequado, organizado, é que a gente abre o capital. E óbvio, né, nesse universo de startups, a gente sabe, 1 a cada 10, né, a gente brinca, 1 a cada 10 que dá certo, mas que se a gente trouxer para a nossa realidade de Ceará, esse número é até menor. Agora, Strauss, pelo que você está me dizendo, quer dizer que a empresa ela pode já existir e chegar até vocês para uma aceleração, ou pode chegar só uma ideia, sem nada concreto ainda? Para aceleração, é a nossa tese, né? A gente só pega negócios que já estejam rodando. Que já está acontecendo. Porém, né, se a pessoa chega com um bom projeto, bem estruturado, né, tem uma trilha, né, que a gente olha muito a trilha dos empreendedores. Se alguém que tem uma estrutura já de mercado / capital, a gente ajuda esse negócio também a sair do papel. Nós temos diversos casos lá no Hub, inclusive a gente pode citar um que está para sair agora do papel, de um grande empresário do meio, né, de bares e restaurantes, que tem um grupo. A partir de uma dor que ele tinha do grupo dele, ele trouxe ali, inclusive uma dor relacionada ao marketing, né, que não tinha dados, né, sobre os seus clientes, sobre quem fazia reserva, de como era o consumo, de o que fazia sentido ou não para os seus restaurantes. A gente ajudou com tecnologia, que hoje nós temos uma software house, e a tecnologia foi desenvolvida lá em conjunto por nós, né, ele trazendo as necessidades, ajudando a montar um negócio como um PO, né, Product Owner, e a partir disso montamos um negócio, que inclusive vai ser lançado agora de maio para junho. A gente quer fazer um bom lançamento agora no Ceará, para depois fazer um lançamento no Brasil. Que bacana, uma história muito linda essa, porque a gente é um celeiro de inovação, de boas ideias, e às vezes falta mesmo essa orientação administrativa na condução dos negócios, né? E você estava falando do Capacete Elmo. Isso. Onde é que o hub de inovação entra na história do Capacete Elmo? Bacana que no começo eu comentei, né, que tudo é sincronicidade e que vai, uma hora ou outra, o caminho vai te levando ao seu propósito. Comentei do mestrado em transferência tecnológica e tive a sorte, eu não digo sorte, mas a sorte ela encontra quem está preparado, né? E uma grande colega, a colega Carol Matos, inclusive, me indicou para trabalhar com o Capacete Elmo e tive a oportunidade de fazer parte, né, do projeto que montou a fundação, né, projeto que salvou mais de 40 mil vidas e que agora, né, tem uma estrutura um pouco mais robusta, que é da fundação, inclusive sou conselheiro lá fiscal. Organizar isso enquanto negócio, para conseguir ter uma base para captar fomento e trabalhar ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico a partir de uma estrutura que vem do meio acadêmico e pouco tem experiência em traquejo de mercado, é o meu propósito, na verdade. Que é a mesma coisa que a gente trabalhou muito bem com um outro grande projeto que nasceu aqui na UFC, que é o Curativo de Pellet Lab, que também a gente teve o prazer de participar, inclusive, da transferência tecnológica, que nos 70 anos da UFC, né, aos 70 anos da UFC foi basicamente uma coroação
E o prêmio foi essa transferência tecnológica, que hoje é a maior transferência tecnológica que nós temos, né, da instituição, que inclusive rendeu, né, receita à universidade. E que, óbvio, né, vai ter um retorno ainda para a sociedade de uma grande tecnologia incorporada ao tratamento de queimados, né? Já foram utilizados em mais de 300 casos e agora a ideia é que seja replicada a nível de industrial, comercial, e a expectativa é que isso tenha aí abrangência internacional. Foi até já citado no Good Doctor, né, um seriado americano, né, de médicos, né, foi citado tecnologia lá. Então, quando eu comecei a notar isso, eu digo, aqui tem uma oportunidade de negócio, a gente tem um distanciamento da academia com o mercado. Então, hoje a gente trabalha fazendo a ponte com as universidades, intermediadas pelas agências de inovação, de cada uma delas, e levando essas tecnologias para o mercado. Então a gente vai analisar e apurar o que nós temos de patentes desenvolvidas dentro das universidades, e além das patentes, as spin-offs, que geralmente, né, formada por mestres e doutores, pesquisadores, mas que não tem nenhuma formação de mercado para levar essa tecnologia, né, de forma comercial. Então, o que a gente faz hoje é isso, aproximar o mercado da academia. Inclusive, eu entrevistei a Carol Legal. Matos, uma querida Sim. colega da UFC, que pediu exoneração para trabalhar marcas e patentes, né? Eu vou deixar o link da entrevista da Carol aqui no vídeo. E o Capacete Elmo foi um grande evento, né? E aí você falou da Fundação Capacete Elmo. O que é exatamente a fundação? Qual será o objetivo da fundação? A fundação nasce para desenvolver pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né, novas tecnologias a partir daquele conhecimento do Elmo, e aí no suporte à saúde respiratória, inclusive outras áreas, não necessariamente o projeto original do Elmo, como por exemplo qualidade do ar, né, que aí trabalha não especificamente com a medicina, mas com outras áreas como a engenharia, né, é uma visão multissetorial. E também para memória. A ideia é que se tenha um memorial da Covid, que tenha seja um espaço onde a gente traga tudo o que aconteceu, porque infelizmente nós não temos a cultura de olhar para o passado e respeitar o passado, né? Porque a gente aprende muito olhando para o passado. Claro. A gente só cresce a partir do degrau anterior. Claro. Né? Então, um dos pontos, inclusive, é de memória. Trabalhar a memória, né? Respeitar o passado, aprender com o passado, trabalhar o presente com pesquisa e projetar o futuro com desenvolvimento tecnológico. Que bacana. Strauss, você como hub de inovação e lidando com tantos empreendedores, quais são os maiores desafios? Porque você já falou, às vezes, da falta de gestão dentro das empresas, mas, assim, em termos de percepção da performance do empreendedor, quais são as maiores dificuldades, quais são os maiores gaps entre a performance do empreendedor e o que é exigido no mercado? Esse é um ponto interessantíssimo, porque lá dentro do nosso programa de aceleração, nós temos um módulo, que inclusive é ministrado por mim, que a gente deu o nome de Mínimo Empreendedor Viável. Que interessante. Então, o que a gente identificou? Dentro de cada negócio, ou os empreendedores tinham algumas situações, né, algumas dificuldades. E aquelas dificuldades pessoais reverberavam nos projetos. Então, o que a gente buscou? Tentar extrair a melhor versão de cada um deles, não é tornar ninguém perfeito, mas, obviamente, tentar extrair o melhor que eles têm das imperfeições, porque ninguém é perfeito, né? Então, e tentar sanar esses pontos que são sanáveis. A partir disso, extraindo a melhor versão deles, a gente consegue trazer o equilíbrio individual para o projeto coletivo. E aí, quando a gente passa a ter esse olhar, a gente vai ver as travas comerciais, às vezes são limitações pessoais, é o medo, né, de encarar o mercado.
volta e meia a gente fala sobre isso, que a característica maior de um empreendedor é a resiliência, porque ele precisa ser casca dura para aguentar as pancadas que ele vai ter no caminhar. E falando de startups, né, a gente tem os vales da morte, né, ou seja, em cada fase de desenvolvimento a gente tem um gap ali, né, que ele precisa aprender com cada situação dessa para evoluir para o próximo patamar. Então, a gente trabalha muito o indivíduo pensando no projeto coletivo. E só para quem não sabe, com essa visão do mínimo empreendedor viável, é um jogo de palavras com o mínimo produto viável Exatamente. que se faz, né, quando se está criando um novo negócio. Agora, uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, e aí é você, empreendedor, né? Como é a teoria na prática? É importante a teoria, né? Na verdade, ela é basilar, né? Porque sem a teoria eu perco a referência. Né? É o olhar para o passado, é saber o que existe, é saber como é que o concorrente faz, é saber quais são as práticas de mercado. Porém, o tempero de cada negócio e a individualidade e a originalidade de cada um precisa ser imprimida nos projetos. E não é que a teoria seja diferente da prática, mas é porque a gente trabalha o que desenvolveu, todo esse arcabouço, toda essa estrutura teórica e aplica, cada um à sua forma. Mas, obviamente, que processos precisam ser respeitados, as formas de relacionar não vão mudar, existe uma fórmula média base, né? É tanto que para isso a gente trabalha módulos, seja um módulo de uma estrutura de RH, uma estrutura de marketing, uma estrutura financeira, tem a sua base, mas cada uma vai ter a forma de relacionar. E mercados também, entre mercados nós temos diferenças, mas a teoria ela demanda que saiba aplicar muito bem o que eu aprendi, enxergando muito bem também o mercado e o cenário que a gente está inserido. Como empreendedor, quais são os desafios? Hoje, talvez o principal desafio, olhando aqui para o mercado do Ceará, né, hoje a gente trabalha muito com empresas fora do estado, e a gente consegue ver isso de forma até mais fácil. Que a gente aqui no Ceará tem uma lógica de balde de caranguejo. Quando alguém está se destacando aqui, vem um outro caranguejo e puxa. Você não vai sair daqui não, vai ficar comigo. Né? Muito triste essa realidade. Triste. E assim, é como se as coisas rodassem mais fluidas, de forma mais fáceis, fora do mercado. Então quando a gente faz fora e volta para cá, a gente é mais respeitado. E aí um colega me trouxe uma reflexão que eu de fato digo, faz sentido. Porque hoje nós temos uma relevância no cenário nacional, né? Nós nos destacamos, né, no Nordeste enquanto PIB, né? Existe um desenvolvimento do Ceará, de Fortaleza, porém, historicamente, né, nós vivíamos um cenário de pobreza, e isso fica no nosso DNA. Então, quando não é que eu estou puxando aqui o adversário, na verdade aqui é um instinto de sobrevivência. Então, o que a gente precisa, óbvio, é aprender com tudo isso e saber não só competir, mas colaborar. É um ambiente competitivo, porém colaborativo. A gente precisa saber que, nas nossas experiências, quando eu observo o que o concorrente, que eu entendo como concorrente, está fazendo e eu posso enxergar, em algum ponto eu vou ter sinergia com ele. Eu não vou entrar em competição com ele ou em algum mercado específico, mas em algum ponto eu vou poder me aliar e trabalhar algo em conjunto. Nem que seja tão somente para enxergar tendência de mercado e ver como que a gente pode explorar talvez um novo mercado juntos. Perfeito. Então, enxergando as sinergias, a gente consegue ir mais longe, né? Juntos nós conseguimos construir. Assim, através das verticais, como o exemplo que eu dei, nós temos vários concorrentes que às vezes sentam à mesa e vão enxergar o que está sendo desenvolvido. É tão bacana. Para ver o que tem de tendência e como a gente pode aproveitar isso para um novo mercado. Esse conceito de colaboração é o que fazem as federações, né? Essas associações, os sindicatos, quer dizer, é uma junção
de pessoas com Exato. interesses comuns que juntos crescem mais, inclusive as cooperativas de compra, as cooperativas Isso. de crédito nascem disso. Eu né? venho do associativismo também, fui 6 anos diretor na CDL Jovem, né, de Fortaleza, então isso me trouxe também uma visão, né, de que lá nós tínhamos um movimento de missões empresariais. Nós tivemos, por exemplo, na BASF, lá na Alemanha, e na sede da Fraport, né, em Frankfurt. Se individualmente um de nós fôssemos atrás, né, de uma agenda nesse sentido, teríamos um não, certamente. Mas enquanto empresários, um coletivo, tivemos portas abertas, tivemos oportunidades de negócio. Então, enxergar que, além da competição, existe um ambiente que é muito mais favorável ao negócio. Perfeito. Você tem sócios? Eu esqueci de Sim. perguntar isso. Você trabalha só, tem sócios? Como nós temos várias participações nesses negócios que eu citei, nós temos em cada um deles um sócio operador. Né? Até porque não temos braço suficiente para estar em vários ambientes, mas temos aí vários sócios em cada um desses negócios. Na minha estrutura hoje do Hub, né, nós tivemos o prazer de ter a Gomes de Matos Consultoria e a BSPA, né, na figura do Beto Studas, porém hoje seguimos sozinhos na sociedade. E no escritório, eu sou sócio hoje do Rômulo Marcel, que inclusive é o que dá o nome ao escritório, Rômulo Marcel Advogados. Bom, e aí, para a gente concluir, né, olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem ainda está na universidade? Bacana. Eu acho que o conselho que eu me daria, né, voltando aí no tempo, e para você que hoje está na universidade e ainda está tateando, não é sabendo onde que vai entrar, talvez em que mercado, qual a melhor oportunidade, porque hoje a gente é bombardeado de informações nas redes sociais. Né? Talvez seja sobre o que a gente já citou, olhar para dentro, né? Ver o que faz sentido para você, né? Dentro das suas aptidões, dentro das suas habilidades, o que faz sentido e o que não faz. Porque aí você cria uma tese e uma antitese. E a partir de identificar essas potencialidades, o que faz sentido para você, né, o que você faz movimenta não só a você, mas o que você faz também que reverbera no mundo. Né? Tem algumas situações que você insiste ali e bate de cara e volta, bate de cara e volta. Olha, não é falta de resiliência, mas você precisa enxergar os sinais. Se você está batendo e está dando portada na cara, talvez não seja aí. Então, importante esse potencial de avaliar se está fazendo sentido ou não, porque hoje também a gente tem uma crise de identidade. E às vezes a gente olha para a grama do vizinho, vê que está verde, eu digo, o caminho é por aqui. E não é. O caminho é o seu, pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, pode ser que seja mais duro ou menos, mas você tem que saber qual é o seu, o que faz sentido para você. Então, talvez esse seja o recado que eu me passaria se eu pudesse voltar no tempo. Muito bom. A diferença entre persistência e teimosia, Exato, né? exatamente. Você ser persistente é porque você acredita numa ideia, Isso. né? Apesar de muitas vezes as pessoas dizerem não vai dar certo, tome cuidado. E a teimosia é quando você já sabe que não dá certo, mas você fica insistindo, às vezes por uma questão de orgulho, de não ter humildade, saber largar, né? não saber largar, né? Muito bom. Strauss, que conversa boa, Bacana. que, olha, eu ficaria aqui com você muito tempo nesse ventinho gostoso, né? Muito obrigada pela sua presença e sucesso aí nos seus negócios, nos seus empreendimentos e nessa atividade tão bonita de orientar novos empreendedores. Bacana, muito obrigado mais uma vez, professora Cláudia, pelo convite, obrigado também ao Regino que fez a ponte e sempre um prazer estar aqui na UFC, que foi minha casa por um bom tempo, continua hoje sendo em outras situações e aqui sendo recebido hoje pela senhora. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram como eu adorei,
curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.